Olá, seja bem-vindo aqui ao meu diário pessoal de expansão da consciência, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um estudo sobre as leis universais na prática, ali no nosso dia a dia, como a gente pode estar colocando em prática esse conhecimento das 7 leis universais ou 7 leis herméticas que está aqui no livro O Kybalion. E esse é mais um episódio, na verdade o último episódio dessa temporada da série Decifrando o Kybalion. E sempre que eu tenho situações na minha vida em que eu preciso fazer uma criação da minha realidade, né? Tem uma realidade que está se apresentando ali para mim, que eu não estou satisfeita, que eu não estou gostando muito, eu venho logo para os estudos e ver como eu posso estar aplicando ali tudo que eu venho compartilhando aqui no canal, esses conhecimentos. Nós aprendemos muitas coisas aqui, eu compartilho com vocês no canal, mas o conhecimento ele precisa ser colocado em prática, é preciso ser feito o uso desse conhecimento, e é sempre nisso que eu estou em busca de ir compartilhando aqui também no canal, porque as situações da vida, elas vão nos mostrando ali o que está dentro. Você está chegando agora, gosta desses assuntos, ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa também o sininho da notificação para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. E que com todo esse conhecimento aqui, eu já consigo perceber, identificar que tem algo ocorrendo dentro, porque, como diz o princípio de correspondência, assim como é fora, é dentro. O que está fora é como que está dentro, e o que está dentro é como que está fora. Então, o que está ali fora é um reflexo do que está dentro, aonde? No meu mundo, no meu plano mental, na minha mente, lá nas minhas crenças, naquilo que eu acredito como verdade. E aí eu trouxe aqui um pouquinho, né, de explicação dessa questão e o porquê disso, porque justamente também no princípio de correspondência fala sobre esse fluxo da vida, né, que a primeira lei que nós temos no Kybalion é o princípio do mentalismo, né? A primeira lei é a lei do mentalismo, que diz que o todo é mente e que o universo, o plano físico, é mental, é uma criação mental ocorrendo na mente do todo. É isso que essa primeira lei do mentalismo diz. E na lei de correspondência, o plano espiritual, que seria aqui o todo, esse fluxo da vida, essa consciência universal, aqui o plano mental e depois o plano físico. Só que todos eles são uma única coisa, uma mesma fonte, vindo de uma mesma fonte, é um único fluxo da vida acontecendo. Só que a gente tem ali essas divisões para entendimento, mas que, como diz lá no princípio de correspondência, que esses planos são correspondentes, eles estão ali entrelaçados, eles se conversam entre si e que eles só se diferenciam em graus de vibração. Que entra também o outro princípio que tem no Kybalion, que é a lei de vibração, que diz que nada está parado, tudo se move, né? Que tudo ali tem aquele movimento acontecendo. E o princípio de mentalismo, ele é um dos mais importantes, eu considero como o mais importante. Esse foi o princípio para mim, né, a lei universal mais difícil de aceitar, que Deus, o todo, é mente, é uma consciência, e tudo que existe aqui está acontecendo dentro do próprio Deus, dentro da própria mente de Deus. Não existe nada que não seja o próprio Deus em essência, em questão da vida em si, ele mesmo vivendo, porque é esse espírito, essa consciência que vai fazendo com que tudo exista, dando existência a tudo, e que sem esse espírito, sem essa consciência, nada existe de fato. Só que eu sempre tive aí uma visão de fé, de crença, de acreditar que Deus era uma pessoa, um ser, um senhor, um velhinho sentado no trono, num lugar bem longe, que um dia nós o veríamos. E então eu tive que limpar essa crença, né? Eu tive que aceitar que as coisas, a vida existe desta forma. E
para que se entenda essas leis universais, para que se aplique, se coloque em prática essas leis universais, é muito importante que você, que eu, que nós estejamos aí abertos a essa mudança de mentalidade, de paradigma, de crença. E nós criamos da mesma forma que o nosso Criador cria, através da mente, através do plano mental, de acordo com aquilo que a gente acredita que é possível que aconteça. Então, nós temos ali um sistema de crenças. Eu vou pegar aqui para vocês, ó. Isso aqui é meu primeiro rascunho aí, meu primeiro esboço de estudos assim das 7 leis, né, dos 7 princípios universais. Tem um outro vídeo aqui que fala sobre isso, uma situação real também, né, que eu vivi. E justamente essas 7 leis eu vou explicar aqui numa situação real de vida, né, no dia a dia. E aqui, ó, a gente tem o princípio de polaridade, né, com a polaridade positiva e negativa. Aqui nós temos um pêndulo do ritmo, né, da lei do ritmo, onde ele se movimenta de um lado para o outro, de um lado para o outro, com oscilações compensadas, que é o que a lei do ritmo diz, que tudo tem suas marés, tudo sobe, tudo desce, né? E é nessa lei que a gente vê a questão das estações do ano, dos ciclos da vida que se fecham e se começam outros ciclos. É essa lei que determina isso. E a gente vai conseguir mudar, fazer a mudança da nossa realidade, primeiramente usando o primeiro princípio da lei de mentalismo, mexendo ali na nossa mente consciente e subconsciente. E a gente vê na mente consciente e subconsciente os princípios feminino e masculino, gênero feminino sendo aqui a mente subconsciente, que é aquela mente que aceita tudo como verdade. E a mente consciente, o gênero masculino. Nós agimos por programação. O que está instalado lá na mente subconsciente, que ela faz tudo em piloto automático, é o que a gente vai ter as ações. É como uma programação mesmo de computador lá, quando a gente faz linguagem de programação, né? Eu fiz um pouquinho na faculdade de engenharia e a gente vê isso. Quando a gente está programando, tem lá, né? Se chover, abra o guarda-chuva. Ou se fizer sol, passe o protetor solar. Então, assim, tem a programação. Se isso aqui acontecer, faça isso. Se for isso aqui que acontecer, faça aquilo. Entende? É uma programação de acordo com o que está lá, o que foi ensinado, o que foi aprendido, absorvido desde a nossa infância. A mente é algo invisível, é o nosso software, é a programação instalada. Nosso cérebro, ele é ali a máquina, o computador, onde esse software é instalado e começa ali então todo o mecanismo a funcionar de acordo com aquela programação. Eu não sei se você sabe, mas quando você está acessando ali um site, você está vendo aquela tela ali, legal, você tem as funções, né, aparecendo para você, mas por detrás daquela tela são muitos códigos. Para um botão que você clica, o código é imenso, muito grande, para que aquele botão faça aquilo ali. E é exatamente isso que acontece com a gente também. E essa mente maravilhosa, a qual a nossa consciência se manifesta e vive as experiências aqui, no plano físico, ela tem aí essas duas partes. A mente subconsciente sendo o princípio feminino que acolhe, ela recebe as informações e gera ali então códigos para a vida, para a sua vida, da sua realidade. E aí você toma as ações de acordo com isso. Mas você sabia que a gente comanda essa mente subconsciente com a mente consciente, mas você só consegue fazer isso se você souber disso, que você, com a sua consciência, estando consciente, com a mente consciente, essa mente que pensa, é nela que você coloca as suas próprias ideias, porque a programação que está lá desde pequeno foram outras pessoas que colocaram. Mas se você quer ter uma vida diferente das que seus pais tiveram, das que seus avós tiveram, ter ações diferentes, resultados diferentes, você vai precisar ter ideias próprias, saber o que você quer, definir um objetivo, o que você quer. E daí você vai dar o comando, vai colocar essa ideia, a verdade sobre essa determinada coisa que você quer, esse sonho, esse objetivo que você tem, você vai precisar colocar um passo a passo de instalação lá. Um exemplo, se você
quer ser uma pessoa financeiramente abundante, quer que o dinheiro venha para sua vida com facilidade, não com dificuldade, não com trabalho duro, você vai precisar pensar na quantia exata que você quer receber todo mês, ou ter lá no seu banco, ou em investimentos, você precisa saber a quantidade exata. E além de saber essa quantidade exata, você vai precisar colocar na sua mente coisas positivas sobre o dinheiro, crenças, que fazer com que sua mente subconsciente ela acredite que aquilo é algo bom para você, porque Deus só te dá coisas boas. Mas se você acredita, se para você é verdade que dinheiro é sujo, sua mente ela obedece. Para ela, aquilo é bom, para você é o que você acredita, então dinheiro é sujo, o que ela vai fazer? Qual a programação? Dinheiro é sujo, não vamos tocar no dinheiro. Se ele vier, vamos se desfazer logo dele. Entende o mecanismo que vai acontecendo? E assim também acontece para relacionamentos. Todo homem é igual, homem não presta. Então, se você acredita nisso, quando você encontra alguém que você gosta e tudo mais, o que vai acontecer? Você vai começar a fazer coisas sabotando aquele relacionamento. Por quê? Por conta daquilo que se acredita sobre homens. Entende? Então, se você quer criar a sua realidade, mudar a sua realidade, você vai ter que ir lá no plano mental, lá utilizando a sua mente consciente e subconsciente. Como a gente faz tudo de forma automática, usando o subconsciente, nós precisamos de forma consciente dar um comando, dar uma programação lá para o subconsciente, um comando diferente daquele que está lá. Se a crença que está lá é que todo homem não presta, que homem é tudo igual, você vai precisar agora pensar de outra forma, de forma consciente, colocar lá outra verdade. E isso leva um tempo para que aquilo ali se enraize ali, se torne uma verdade. Então você começa a passar, aí criam-se novos caminhos neurais, aí vem as redes neurais na parte cerebral, tá, gente? Que eu tô falando, parte de neurociência. Então você vai começando a pensar de forma diferente. E essa programação, esse pensamento, essa verdade sobre isso, ela joga uma outra programação. Como o homem é bom, existem homens de valor e você merece ter um homem de valor, o que vai acontecer? Você vai ter ações que te levam a essa realidade. E aí entra aqui a questão da polaridade, tá? Polaridade, transmutação mental, se você tinha uma crença negativa aqui, de escassez sobre dinheiro, sobre angústia, ou que no relacionamento amoroso que é assim mesmo, que todo mundo se separa, que casamento família é uma instituição falida, tudo isso que você acha mesmo sem saber, está lá por você ter visto, ou vivido, ou ouvido falar por seus pais, ou vendo situações e você interpretou dessa forma, atrás isso se tornou uma realidade, você vai precisar mudar essa crença, né? Jogando lá para a polaridade positiva, coisas contrárias. A polaridade, ela nada mais é do que o contraste de uma para outra, é o oposto de uma para outra. E é isso que você vai precisar fazer, essa transmutação mental. Se você não sabe como fazer transmutação mental, não entende sobre transmutação mental, vou deixar aqui no card em algum lugar desse vídeo, um vídeo que eu falo sobre transmutação mental aqui no canal também. Isso é feito, um movimento ali. Esse movimento do ritmo leva um tempo para que você saia de uma polaridade para outra, de uma crença para outra, de uma verdade para outra, de um sentimento para o outro. Você vai mudando gradativamente, por graus de vibração. Você vai elevando a sua vibração para a polaridade que você quer, para mais próximo do seu desejo, daquilo que você quer mudar na sua vida, da realidade que você quer mudar. E também, gente, a lei de causa e efeito, ela está aqui. Por quê? Essa vibração, esses sentimentos, essas crenças que nós temos lá na mente subconsciente, elas levam a ações, a termos ações que vão gerar um resultado, né? A causa está lá na mente, é a crença, o que se acredita, o que se pensa sobre aquilo como verdade. E o efeito é a vida que está ali acontecendo, o resultado daquele tipo de pensamento se manifestando na realidade. E também a lei de correspondência, o princípio de correspondência, porque o que está dentro da sua programação, lá na sua mente, é o que vai se materializar fora, porque todas as ações
Você vai cumprir a programação todinha, ação por ação, até chegar naquele resultado ali, que confirma com o que está lá, a informação que está lá na mente subconsciente. O exemplo, dinheiro é sujo. Então você vai acontecer alguma coisa, você vai ficar doente, você vai precisar, o carro vai quebrar, vai acontecer coisas que você vai ir fazendo, vai tomando ações, quando você vai ver, o dinheiro foi embora da sua mão, né? E você olha, tá na escassez de novo. Por quê? Lá tem a crença de escassez sobre o dinheiro, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é mau, que quem é rico não vai para o céu. Então, tudo isso. Então, você vai seguindo uma programação, vão acontecendo coisas e você vai tomando decisões, vai tomando ações, onde cada vez você vai ali perdendo dinheiro, até ficar sem dinheiro, na escassez. E isso acontece para todas as áreas da vida, seja a área financeira, amorosa, espiritual, na área de amizade, em tudo que a gente vive, funciona exatamente assim, seguindo uma programação conforme está na mente. Por isso que a primeira lei aí de criação, tanto quando a gente fala da criação universal, de tudo que existe, do Criador, né, de Deus, quanto na nossa criação, da realidade, essa é a primeira lei, a lei mais importante que você precisa dominar. E como nós vimos, todas as leis, elas estão ali entrelaçadas, elas não acontecem de forma isolada. E da mesma forma, como a gente viu, né, todos os três planos, o plano espiritual, o plano mental e o plano físico, eles estão entrelaçados, ocorrendo também ao mesmo tempo. Não há uma separação. A gente faz essa separação para estudo, para entendimento, mas são coisas ocorrendo ao mesmo tempo. E essas leis universais, essas 7 leis universais, ou 7 leis herméticas, como você quiser chamar, elas são aí as leis que regem o funcionamento da vida, dessa existência que nós estamos no plano físico, e também a ordem no plano espiritual, no plano mental. Eu queria trazer um estudo assim aqui para o canal há algum tempo, mas eu estava assim, sem... sabe, a organização das ideias, elas não estavam ainda vindo tão perfeitamente, mas numa situação agora que eu vivi, onde eu precisei respirar fundo, gente, e realmente estava acontecendo uma realidade muito triste, muito complicada, e eu fui olhar, né, e eu já sei, e eu falava, gente do céu, Aline, você vai ter que parar e vai ter que se conectar. Você se desconectou de alguma maneira da sua fonte pessoal de energia, você se desconectou, você bloqueou de alguma forma esse fluxo da vida, porque esse fluxo da vida que eu mostrei aqui, ó, ele ocorre o tempo todo, ele está ali passando, mas ele vai entrar, você vai absorver essas coisas boas que vêm de Deus, do todo, dependendo de como tiver ali o seu canal de recepção dessa fonte, né, desse fluxo de coisas boas, porque tudo que existe, tudo que há é bom, Deus é bom, Ele tem o melhor para a nossa vida. E eu estava assim, numa situação muito desesperadora, e aí eu parei, eu fui olhar para dentro, e inclusive o corpo, né, ele vai te dando sinais, os sentimentos, e o próprio corpo dentro de você, quando você está muito estressado, às vezes você sente ali seu corpo, às vezes respondendo, tremendo, ou você fica fraco, ou você fica doente o tempo todo, com aquela imunidade muito baixa. E quando você vai olhar para os pensamentos da mente, ela está um verdadeiro caos. E é por isso que é tão importante a gente estar consciente, porque é esse 5% de consciente quem comanda. Senão, quem vai comandar os 95% inconsciente, que está lá com uma programação que talvez não tenha sido você que colocou, mas você captou de outras pessoas, da situação que está externa, de outras pessoas nas situações externas que pensam de uma determinada forma, que não tem a ver com o que você pensa, mas você pegou para si, você captou aquela energia. E aí, quando você vai ver, está um caos, então você tem que vir de forma consciente, saber o que você acredita, o que você quer para a sua realidade, e colocar sempre o conhecimento em ação, em uso. Existe até essa lei
no caibalho, né? A lei do uso, é que a gente precisa pôr em uso, porque um conhecimento que não é utilizado, ele é como um metal qualquer. É como se você pegasse o ouro, sabe, e fizesse um amontoado de metais. Ele não tem ali significado, valor real daquilo que ele é. Ele acaba se tornando como qualquer um outro metal que não tem o valor que ele tem do ouro. E então eu queria deixar isso aqui para vocês compartilhado, registrado aqui no meu diário pessoal de expansão da consciência, que a gente está sempre aprendendo, sempre crescendo, sempre procurando uma forma de se conectar ou desbloquear essa fonte de vir para a nossa vida, essa fonte de energia, de coisa boa, essa fonte de vida, né? Quando a gente fala de vida, a gente está falando de coisa boa, a gente está falando do bem, do amor, da paz, da prosperidade, da saúde. É disso que a gente está falando, né? Quando a gente fala de fluxo de vida. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude de alguma forma. E deixa aqui nos comentários para mim se você teve algum insight, se alguma ficha caiu aí com esse estudo de hoje. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo.